Eu preciso falar com o gerente. É importante. Eu não vou embora. Meu pai mandou entregar isso pessoalmente. Do Ayrton Senna. Do Ronaldo. Dentro desse envelope tem a verdade. Vai, filho, leva esse envelope pro banco. É sua herança, seu pai deixou antes de morrer. Mas, mãe... O menino parou na porta giratória do banco. Tinha 12 anos. Chinelo de dedo surrado, bermuda rasgada no joelho, camiseta desbotada 3 tamanhos maior, cabelo despenteado, rosto sujo de poeira da rua. Segurava envelope amarelado com mãos trêmulas. O segurança olhou, de cima a baixo. Menino, banco não é lugar para criança. Voz educada, mas firme. O garoto ergueu o envelope. Preciso falar com o gerente. Tenho documento importante. O segurança deu risada curta. Documento? Vai embora, moleque. Para de atrapalhar. Mas o menino não saiu. Ficou ali, parado, segurando o envelope como se fosse tesouro. E o que ninguém sabia era que aquele envelope mudaria tudo. O segurança ainda tirou sarro com seu colega de trabalho. Olha aí, provavelmente deve ser mais um desses que dizem ser filho do Silvio Santos, Ayrton Senna e Ronaldo Fenômeno. O colega respondeu: verdade, lembra que semana passada teve um que disse que era filho do Luciano Huck? E enquanto isso, o menino ali parado, segurando o envelope. Antes de continuar, me diz de qual cidade você está assistindo essa novelinha. Deixa seu like e inscreva-se ao canal. Precisamos mostrar histórias como essa para as pessoas entenderem que todo mundo tem valor. Eu conto com você. Inscreva-se e deixe seu like. Vamos continuar. 20 minutos antes, o menino tinha saído de casa. Barraco de madeira na favela do Morro Alto. 2 peças minúsculas. Mãe acamada no único colchão fino. Vai, filho, leva o envelope pro banco. É importante, muito importante. Ela tossiu sangue no pano velho. Câncer de pulmão, estágio terminal. Sem tratamento, sem dinheiro, sem esperança. O menino pegou o envelope com cuidado. Mãe, o que tem aqui? Sua herança, filho, do seu pai. Ele deixou antes de morrer. Mas, mãe, pai morreu quando eu tinha 2 anos. Deixou mesmo assim. Guardei todos esses anos. Agora você precisa buscar, no banco. Vai logo antes que eu... Ela não terminou a frase. Não precisava. O menino desceu o morro correndo, pés descalços depois que o chinelo arrebentou na metade do caminho. Catou outro chinelo abandonado no lixo. Tamanhos diferentes. Pé esquerdo 35, pé direito 39. Mas servia. Chegou no centro da cidade. Prédios enormes, carros importados, pessoas de terno. Mundo completamente diferente do dele. Localizou o banco. Bradesco Empresarial. Fachada de vidro espelhado. Logo dourado reluzente. Respirou fundo. Entrou. Na recepção, uma atendente loira de blazer azul marinho olhou para ele com nojo mal disfarçado. Posso ajudar? Tom gelado. Preciso falar com o gerente. Sobre o quê? Tenho documento. Herança do meu pai. A moça deu risada. Herança? Você? Sim, senhora. Meu pai deixou antes de morrer. Tá tudo aqui. Mostrou o envelope amarelado manchado. Ela olhou como se fosse lixo radioativo. Olha, criança não pode ficar aqui dentro. Banco é lugar sério. Para de brincadeira e vai embora. Mas eu... Segurança! Ela chamou. O mesmo segurança que estava na porta veio. Tira esse menino daqui, tá atrapalhando. O segurança segurou o braço do garoto. Vamos, moleque, pra fora. Mas eu tenho documento. Documento nada. Sai antes que eu chame a polícia. Arrastou o menino até a porta. Jogou pra fora, literalmente. O garoto caiu no chão, ralou o joelho, mas não largou o envelope. Levantou e ficou ali, na calçada, olhando para o banco.
decidido. Não ia desistir, não podia. A mãe estava morrendo e aquela era a última chance dela morrer em paz. O menino ficou sentado na calçada em frente ao banco por 40 minutos observando o movimento constante. Pessoas entravam e saíam, todas bem vestidas, confiantes, bem-vindas. Ele olhou para o envelope amarelado que a mãe tinha guardado por 10 anos, em caixa de sapato velha embaixo da cama. Nunca tinha aberto. Ela dizia que era sagrado, que só podia abrir no banco, com testemunhas, que era a ordem do pai dele, um homem que ele não conheceu, que morreu quando ele tinha apenas 2 anos. Acidente de carro, batida fatal. A mãe sempre falava dele com lágrimas. Seu pai era bom, trabalhador, honesto, amava você mais que tudo, mas nunca dava detalhes. Nunca explicava o que ele fazia, onde trabalhava. Apenas dizia: um dia você vai entender, filho. Às 11h15 da manhã, uma senhora idosa de bengala chegou ao banco. Ela viu o menino sentado na calçada, com o joelho ralado, sangrando. Parou. Você está bem, menino? Ele olhou para cima. Rosto gentil, cabelos brancos, olhos bondosos. Tô sim, senhora. Por que está aí sentado? Preciso entrar no banco, mas não me deixam. Por que não deixam? Dizem que criança não pode, que tô atrapalhando. A senhora franziu a testa. Mas você tem assunto no banco? Tenho sim, documento importante. Herança do meu pai. Mostrou o envelope. A senhora pegou o óculos da bolsa, leu o nome escrito à mão na frente. Para ser aberto apenas na presença do gerente-geral do Bradesco Empresarial, Rafael Costa Mendes. Ela arregalou os olhos. Menino, quem é Rafael Costa Mendes? Meu pai, senhora, morreu faz 10 anos. E sua mãe? Tá em casa, doente, muito doente. Mandou eu vir buscar a herança. A senhora olhou para o banco, depois para o menino. Vem comigo. Mas, senhora, eles não vão deixar eu entrar. Vão sim, comigo vão. Ela pegou a mão dele. Entraram juntos. A recepcionista viu e levantou imediatamente. Dona Beatriz, bom dia. Toda educada, sorridente, completamente diferente de antes. Bom dia, Júlia. Preciso falar com o gerente, imediatamente. Claro, já aviso. Mas a senhora está acompanhada de... Olhou para o menino com nojo. Estou. E ele tem assunto urgente com o gerente. Chama agora. Júlia hesitou. Mas, dona Beatriz, esse menino já veio antes e... Eu sei. E vocês o expulsaram. Errado. Agora chama o gerente. O tom não admitia discussão. Júlia pegou o telefone. Falou baixo. Desligou. Dr. Maurício vai receber em 5 minutos. Ótimo. Vamos esperar então. Dona Beatriz sentou na poltrona confortável de couro. Puxou o menino para sentar ao lado. Júlia ficava olhando incrédula. Quem era aquela senhora para ter tanto poder? O menino sussurrou. Obrigado, senhora. Não precisa agradecer. Justiça não é favor. 5 minutos depois, um homem saiu do elevador. Terno Hugo Boss, gravata Hermès, sapato Ferragamo, cabelo perfeitamente penteado com gel importado, sorriso profissional falso. Dr. Maurício Campos, gerente geral, 42 anos, MBA no exterior, carreira meteórica e ego gigante. Dona Beatriz, que prazer, beijou a mão dela. Bom dia, Maurício, preciso falar contigo. Sobre ele. Apontou para o menino. Maurício olhou. Primeira vez realmente vendo. Bermuda rasgada. Chinelos diferentes. Camiseta suja. Fez cara de nojo involuntário. Sobre esse menino? Sim, ele tem documento importante, herança do pai, e foi expulso daqui hoje pela manhã. Maurício forçou risada. Dona Beatriz, com todo respeito, esse menino claramente não tem nada de valor. Provavelmente está tentando aplicar algum golpe. Maurício, a voz dela ficou fria. Você vai atendê-lo, vai ouvir o que ele tem a dizer e vai tratar com respeito. Ou eu ligo para o presidente do banco. Escolhe. Silêncio tenso.
Maurício sabia quem era Dona Beatriz. Beatriz Almeida Prado, viúva do fundador do maior grupo industrial do Brasil. Fortuna de 3 bilhões, cliente premium do banco. Conta com 400 milhões depositados. Se ela ligasse para o presidente reclamando dele, ele seria demitido na hora. Claro, Dona Beatriz, com prazer, me acompanhem. Levou os dois para sua sala. Escritório enorme, vista panorâmica, mesa de mogno, quadros caros. Mas o menino não se intimidou. Sentou na cadeira de couro, colocou o envelope na mesa. Meu nome é Pedro Costa Mendes. Meu pai era Rafael Costa Mendes. Ele morreu faz 10 anos e deixou isso. Maurício pegou o envelope com nojo, abriu, leu e ficou branco. Maurício leu o documento uma vez, depois releu 3 vezes, 4. As mãos começaram a tremer levemente. Dentro do envelope havia 3 papéis. Primeiro, certidão de nascimento de Pedro Costa Mendes. Pai, Rafael Costa Mendes. Segundo, testamento registrado em cartório. Terceiro, carta manuscrita. Maurício leu a carta em voz baixa primeiro, depois em voz alta, porque Dona Beatriz exigiu. São Paulo, 15 de março de 2014. Meu filho Pedro, se você está lendo isso é porque já tenho 12 anos. E sua mãe finalmente teve coragem de trazer você ao banco, conforme instruí. Peço desculpas por não estar presente para ver o homem que você se tornou. Mas saiba que te amei desde o primeiro momento em que segurei você nos braços. Deixei para você herança que garanti através de aplicações e investimentos realizados nos últimos anos da minha vida. Está tudo depositado em conta poupança especial em seu nome neste banco. O número da conta é... Maurício parou de ler. Olhou para o número. Digitou no computador. Esperou carregar. E quando viu o saldo, quase caiu da cadeira. Quanto tem? Pedro perguntou inocentemente. Maurício não conseguia falar. Apenas olhava para a tela. Dona Beatriz levantou. Foi até o computador. Olhou e sorriu. Maurício, responde ao menino. Quanto tem na conta dele? Maurício engoliu seco. Tem 2.453.720 reais. Silêncio absoluto. Pedro piscou. 2 milhões? Ele não entendia a magnitude, nunca tinha visto nem R$1.000 juntos. Maurício continuou lendo a carta em voz trêmula. Pedro, esse dinheiro é para garantir sua educação, sua vida, seu futuro. Use com sabedoria, invista em você, estude, seja honesto, seja bom e cuide da sua mãe. Ela é guerreira. Amo vocês dois. Seu pai, Rafael... Pedro tinha lágrimas escorrendo. Meu pai deixou isso tudo para mim? Deixou sim, Dona Beatriz confirmou emocionada. Seu pai te amava muito. Maurício estava processando. Rafael Costa Mendes. O nome era familiar, muito familiar. Ele abriu outro sistema no computador. Histórico de clientes antigos. Digitou o nome e encontrou Rafael Costa Mendes, cliente desde 2010. Conta corrente, investimentos. E nos registros, observação importante. Ex-funcionário do banco, gerente de relacionamento. Saiu em 2013 para tratamento médico. Maurício sentiu o estômago revirar. Rafael tinha trabalhado ali, no mesmo banco. Talvez até naquele mesmo andar. Dona Beatriz, eu não sabia. Você não sabia porque não perguntou. Ela cortou seca. Você olhou para esse menino e viu apenas roupa suja. Não viu pessoa, não viu história, não viu dignidade. Mas, você o expulsou, humilhou. E se eu não tivesse encontrado ele na calçada sangrando, ele teria ido embora sem conseguir o que é dele por direito. Pedro olhava para os dois sem entender completamente o que estava acontecendo. Posso pegar o dinheiro? Maurício limpou a garganta. Pode sim, mas como você é menor de idade, precisa de responsável legal para movimentar. Minha mãe, ela pode vir aqui? Ela está doente.
muito doente, não consegue sair da cama. Dona Beatriz interferiu. Então nós vamos até ela. Maurício, você vai pessoalmente na casa desse menino com todos os documentos necessários, hoje ainda, e vai resolver tudo. Mas, Dona Beatriz, eu tenho reuniões... Cancela. O tom não admitia discussão. Sim, senhora. Maurício sabia que tinha perdido completamente o controle da situação. Dona Beatriz virou para Pedro. Filho, esse dinheiro é seu. Seu pai trabalhou muito para deixar isso. Agora você precisa decidir como usar. Eu quero usar para o tratamento da minha mãe. Ela está morrendo. Câncer. Não tem dinheiro para remédios. Lágrimas escorreram. Ela está sofrendo muito. Eu quero que ela fique boa. Dona Beatriz ajoelhou na frente dele. Ela vai ficar boa, eu prometo. Vou pessoalmente garantir que ela tenha o melhor tratamento, o melhor hospital, os melhores médicos. A senhora faria isso? Faço sim, porque seu pai merece, você merece e sua mãe merece. Pedro abraçou ela chorando. E Maurício observava da mesa sentindo algo que nunca tinha sentido antes. Vergonha. Vergonha profunda de si mesmo. Maurício, Dona Beatriz chamou ainda abraçada com Pedro. Você vai resolver tudo hoje. Vai na casa deles, leva os documentos, transfere o dinheiro para a conta conjunta com a mãe e vai tratar esse menino com o respeito que ele sempre mereceu. Sim, Dona Beatriz. E Maurício? Sim? Se eu descobrir que você maltratou ou humilhou qualquer outro cliente baseado em aparência, eu pessoalmente garanto que você nunca mais trabalha em banco nenhum. Entendeu? Entendi perfeitamente. E naquele momento Maurício entendeu que tinha cometido o maior erro da carreira e que ia pagar caro por isso. Às 15 horas daquela mesma tarde, Maurício estacionou seu BMW novo em frente à favela do Morro Alto. Ele nunca tinha subido uma favela na vida. Cresceu em bairro nobre, estudou em escola particular cara, faculdade nos Estados Unidos, MBA na Europa, carreira em banco de elite. Favela era algo que via pela janela do carro, com vidros fechados e travas acionadas. Mas agora estava ali, com maleta de couro, terno Hugo Boss, sapato Ferragamo, completamente deslocado. Pessoas olhavam curiosas. Perdeu o Playboy? Alguém gritou. Risos. Maurício sentiu medo, mas continuou subindo, seguindo as instruções que Pedro tinha dado. Sobe a rua principal. Vira na terceira viela à esquerda. Barraco azul com porta vermelha. Subiu, suando, tropeçando em esgoto a céu aberto. Desviando de cachorro solto, de criança correndo descalça. 20 minutos depois encontrou. Barraco azul, porta vermelha. Bateu. Pedro abriu. Tinha tomado banho. Roupa limpa, mas igualmente velha. Entrou, doutor. Maurício entrou. E quase vomitou. O cheiro. Mofo, umidade, doença. 2 cômodos minúsculos, sem reboco. Telhas de amianto quebradas. Chão de cimento rachado. Na cama única, uma mulher, magra demais, pele amarelada, olhos fundos, cabelo caindo, respirando com dificuldade. Mãe, esse é o doutor do banco. Ele veio trazer os papéis. A mulher tentou sentar, mas não conseguiu. Maurício aproximou-se. Senhora, sou Maurício Campos, gerente do Bradesco. Obrigada por vir, ela sussurrou com voz fraca. Nunca imaginei que viria alguém tão importante aqui. É minha obrigação. Mentira. Não era obrigação. Era a ordem de Dona Beatriz. Eu trouxe os documentos. Preciso que a senhora assine aqui, aqui e aqui. Ele indicou os locais. Ela assinou com mão trêmula. Caligrafia tremida, quase ilegível. Pronto. Agora a conta está conjunta. A senhora e Pedro podem movimentar livremente. Obrigada, doutor. Meu marido, ele era bom homem. Trabalhou tanto, nunca falou dessa herança. Queria que fosse surpresa. Pro Pedro estudar, ter vida melhor que a nossa. Lágrimas escorreram. Ele conseguiu, deixou 2,5 milhões, investiu bem, durante anos. A mulher arregalou os olhos. 2 milhões? Sim, senhora.
Ela começou a chorar, soluçar. Eu posso tratar meu câncer? Posso. Pode sim, e vai começar amanhã. Maurício pegou o celular, ligou. Alô? Hospital Sírio-Libanês? Aqui é Maurício Campos do Bradesco. Preciso agendar internação urgente para paciente com câncer de pulmão. Tratamento completo. Dinheiro não é problema. Ele agendou, desligou, olhou para a mulher. Amanhã às 8 da manhã, uma ambulância vem buscar a senhora. Vai para o melhor hospital da cidade. Os melhores médicos, tudo pago. Doutor, eu não sei como agradecer. Não precisa agradecer. É direito seu. Mas enquanto falava, Maurício sentia algo diferente. Não estava fazendo aquilo por bondade. Estava fazendo porque foi forçado. Porque Dona Beatriz ameaçou sua carreira. Se fosse por ele, teria deixado aquele menino na calçada. Teria ignorado. E aquela mulher morreria sem saber que o marido tinha deixado fortuna. Aquele pensamento o incomodou profundamente. Pedro, você tem outros parentes? Não, senhor. Só eu e minha mãe. E escola? Você estuda? Estudava. Parei no ano passado para cuidar dela. Quantos anos você tem? 12. E parou de estudar aos 11? Foi. Maurício sentiu algo apertar no peito. Um menino de 12 anos, cuidando sozinho da mãe moribunda, sem estudar, sem infância, sem nada. E ele tinha expulsado esse menino, tinha rido dele, tinha tratado como lixo. Pedro, a partir de segunda-feira você volta a estudar. Vou pessoalmente matricular você em escola particular. Boa, com uniforme. Material, tudo. Doutor não precisa... Precisa sim. Seu pai deixou esse dinheiro para sua educação. E você vai usar. A mãe de Pedro sorriu. Primeiro sorriso genuíno em anos. Obrigada, doutor. Que Deus abençoe. Maurício saiu daquele barraco 1 hora depois. Desceu a favela em silêncio. Entrou no carro, fechou a porta. E pela primeira vez em 20 anos de carreira, chorou. Chorou porque tinha se tornado aquilo que sempre desprezou. Uma pessoa que julgava por aparência, que discriminava, que humilhava, e não sabia quando tinha virado aquele monstro. Chegou em casa naquela noite, apartamento de luxo, 300 metros quadrados, vista para o Ibirapuera, 3 milhões de reais, vazio, frio, sozinho, divorciado há 5 anos. Filhos que não falavam com ele porque estava sempre ocupado demais. Amigos nenhum. Apenas colegas de trabalho que fingiam gostar dele por interesse. Ele olhou ao redor. Tudo caro, tudo bonito, tudo sem alma. E pensou no barraco. 2 cômodos miseráveis. Mas havia amor, havia luta, havia dignidade. E ele tinha quase destruído aquilo. Pegou o telefone. Ligou para o presidente do banco. Álvaro, Maurício, preciso falar contigo. Amanhã, pessoalmente. É urgente. Pode falar, Maurício. Amanhã, 8 horas no meu escritório. Desligou e soube que ia fazer algo que nunca tinha feito. Ia contar a verdade, toda a verdade, e aceitar as consequências. No dia seguinte, sábado, às 8 horas, Maurício entrou no escritório do presidente Álvaro Mendes, no último andar do prédio do banco. Álvaro tinha 60 anos, cabelos brancos, óculos de grau, expressão séria, mas justa. Ele tinha fundado aquela agência empresarial 30 anos atrás, construído do zero. Conhecia cada funcionário pelo nome e tinha a reputação de ser duro, mas justo. Maurício, bom dia, senta, café? Não, obrigado. Maurício sentou, mãos suadas. Eu preciso relatar algo grave que aconteceu ontem. Estou ouvindo. Maurício contou tudo, desde o momento em que Pedro entrou no banco pela primeira vez até a visita ao barraco. Não omitiu nada, nem a expulsão, nem a humilhação, nem o fato de que só resolveu porque Dona Beatriz forçou. Álvaro ouvia em silêncio, expressão cada vez mais fechada. Quando Maurício terminou, houve silêncio pesado. Você expulsou um cliente, um menor de idade, que tinha documento legítimo.
Herança de 2,5 milhões, sem nem verificar. Sim, senhor. E só resolveu porque Dona Beatriz ameaçou sua carreira. Sim, senhor. E se ela não tivesse aparecido? Maurício hesitou. Eu teria mandado o menino embora definitivamente. E a herança? Ficaria perdida. Álvaro levantou. Foi até a janela. Olhou para a cidade lá embaixo. Maurício, você sabe quem era Rafael Costa Mendes? Sei. Ex-funcionário do banco. Não, ele era muito mais que isso. Ele era meu melhor gerente. Meu braço direito. Quando ele descobriu que tinha câncer terminal, pediu demissão para não dar trabalho. Disse que queria passar o tempo que restava com a família. Eu ofereci licença remunerada. Ele recusou. Disse que tinha economias suficientes e pediu apenas um favor. Que favor? Pediu que eu cuidasse dos investimentos dele pessoalmente, que garantisse que ficasse crescendo até o filho completar 12 anos e que quando o menino viesse buscar, que fosse tratado com dignidade, independente de como viesse vestido. Maurício sentiu o mundo desmoronar. Eu não sabia. Você não sabia porque nunca perguntou, porque julgou um livro pela capa, porque se achou melhor que um menino de 12 anos que subiu aqui com coragem enquanto a mãe morria. Senhor, Você está suspenso, 30 dias, sem salário. Maurício ficou branco. E quando voltar, se voltar, você vai trabalhar como atendente, na agência, chão de loja, lidando com todo tipo de cliente. Rico, pobre, bem vestido, mal vestido. E vai aprender na prática o que claramente esqueceu, que todos merecem respeito. Sim, senhor. Aceito. Álvaro voltou para a mesa. E Maurício, se eu receber uma reclamação, de qualquer cliente, sobre discriminação, você está demitido, sem aviso prévio, sem indenização, entendeu? Entendi perfeitamente. Maurício saiu daquele escritório destruído, carreira que tinha levado 20 anos para construir, destruída em um dia. Por causa de um menino que ele julgou pela roupa, mas ao mesmo tempo sentia algo estranho. Não raiva, justiça. Ele mereceu, completamente. Naquela tarde a mãe de Pedro foi internada, sírio-libanês, quarto privativo, equipe médica de elite. Começaram tratamento imediatamente, quimioterapia, radioterapia, cirurgia marcada para 2 semanas depois. Dona Beatriz visitou pessoalmente. Como está se sentindo? Melhor, senhora. Muito melhor. Obrigada por tudo. Não precisa agradecer. Seu marido merece, você merece, Pedro merece. Pedro estava no quarto com ela, uniforme novo de escola particular, mochila nova, material novo. Primeiro dia seria segunda-feira. Mãe, eu tenho medo. Medo de quê, filho? Medo de não ser bom o suficiente. Os meninos lá devem ser muito mais inteligentes. A mãe segurou a mão dele com força renovada pelos remédios. Você é filho do Rafael. Você é inteligente, trabalhador, honesto. Você consegue. E se eles rirem de mim, por eu ser pobre? Deixa rirem. Você sabe de onde veio, sabe sua história, e isso vale mais que qualquer dinheiro. Dona Beatriz interferiu. E se alguém te maltratar, você me liga, eu resolvo. Pedro sorriu. Pela primeira vez em anos. Sorriso de esperança genuína. Na segunda-feira, Pedro entrou no Colégio São Bento, uma das escolas mais caras de São Paulo. Mensalidade R$5.000. Alunos de classe alta, filhos de empresários médicos advogados. Ele estava com um uniforme novo, mas ainda parecia deslocado. Postura tímida, olhar assustado. Na porta da sala, a professora apresentou. Turma, esse é Pedro, novo aluno, sejam gentis. Ele entrou. 20 pares de olhos o analisando, alguns curiosos, outros já com desdém. Sentou na carteira do fundo, sozinho. No intervalo, um grupo se aproximou. 3 meninos, liderados por um garoto loiro de olhos azuis, filho de empresário.
E aí, você é o bolsista? Não, eu pago. Mas sério? Seus pais devem ser ricos então. Meu pai morreu, foi ele que deixou o dinheiro. Ah, então é dinheiro de morto. Riram. Pedro baixou a cabeça. E sua mãe? O que ela faz? Tá no hospital, doente. Doente de quê? Câncer. Ah, então você vai ficar órfão. Mais risos. Pedro sentiu lágrimas virem, mas segurou. Deixa ele em paz. Uma voz feminina. Todos viraram. Era uma menina, cabelos castanhos, óculos, expressão séria. Por que a gente deixaria? O líder desafiou. Porque ele não fez nada para vocês. E você é quem para mandar a gente? Sou Sofia, e se vocês não pararem eu conto pro diretor. O líder riu. Dedo duro. Melhor dedo duro que babaca. Ela pegou a mão de Pedro. Vem, vamos para a biblioteca. Ele foi, aliviado. Na biblioteca ela sentou ao lado dele. Desculpa por eles, são idiotas. Tudo bem, eu tô acostumado. Não deveria estar, ninguém deveria. Obrigado por me ajudar. De nada. Eu sei como é. Eu também sofro bullying. Por quê? Porque uso óculos, porque gosto de estudar, porque não sou rica como eles. Minha mãe é professora, meu pai mecânico. Eu estudo aqui com bolsa. Sério? Sério? Eles viraram amigos. Únicos amigos um do outro. Almoçavam juntos, estudavam juntos, riam juntos. Pedro começou a se sentir menos sozinho. Mas os outros meninos não paravam. Todo dia tinha algo. Órfão, pobre, bolsista. Mesmo Pedro explicando que não era bolsista, eles não acreditavam. 3 meses depois, a mãe de Pedro teve alta. Cirurgia foi sucesso. Câncer removido. Quimioterapia funcionou. Ela estava curada. Meu filho, nós conseguimos. Conseguimos, mãe. Agora você vai estudar. Vai ser alguém, como seu pai queria. Vou sim, mãe, prometo. E ele estudava muito, notas altíssimas, sempre entre os 3 melhores da turma, professores impressionados. Pedro, você tem futuro brilhante, mas os colegas continuavam. Você só é bom porque não tem vida social. Nerd. CDF. Pedro ignorava, focado. Um dia, no final do ano, o diretor convocou reunião. Alunos, temos anúncio importante. Nosso melhor aluno do ano ganhará bolsa integral para qualquer universidade que escolher. Patrocinada por doadora anônima. Todos queriam. Competição ficou acirrada. Prova final em dezembro. Pedro estudou 6 horas por dia durante 1 mês. Sofia ajudava. Você consegue, eu sei. E se eu não conseguir? Consegue sim. Você é o mais inteligente da turma. Dia da prova. 4 horas. Matemática, física, química, português. Pedro respondeu tudo, confiante. Resultado saiu 1 semana depois. Primeiro lugar, Pedro Costa Mendes, 98 de 100 pontos. Segundo lugar, 87 pontos. Diferença brutal. Na cerimônia de premiação, o diretor chamou. Pedro, parabéns. Você é nosso melhor aluno. Aplausos. Alguns sinceros, maioria forçados. E nossa doadora gostaria de se apresentar. Uma mulher levantou. Dona Beatriz. Pedro arregalou os olhos. Ela subiu no palco. Conheci Pedro há 1 ano, sofrendo discriminação em banco, lutando pela herança do pai. E decidi, vou garantir que ele tenha futuro, porque ele merece. Aplausos emocionados. E Pedro chorou. De gratidão. 5 anos depois, Pedro tinha 17 anos. Último ano do ensino médio. Notas excepcionais. Sempre primeiro da turma. Todos os anos. Dona Beatriz continuava acompanhando de perto. Visitava regularmente. Pagava tudo. Escola, material, curso de inglês, curso de informática. Tudo. Por que a senhora faz isso tudo? Pedro perguntou um dia. Porque acredito em você e porque quero provar que origem não define destino. Mas a senhora nem me conhecia. Conhecia sim. Conheci quando vi você na calçada do banco, sangrando, mas não desistindo. Vi coragem, determinação.
dignidade, e isso vale mais que qualquer diploma. Pedro abraçou ela. Obrigado por tudo. Sem a senhora eu não estaria aqui. Você estaria sim, talvez demorasse mais, mas estaria, porque você tem algo raro: caráter. Pedro prestou vestibular, medicina, USP. Prova difícil, mas ele estudou muito. Resultado saiu em janeiro, passou. Primeiro lugar geral, entre 40 mil candidatos. A notícia explodiu. Jovem de favela passa em primeiro em medicina na USP. Entrevistas, TV, jornais. Todos queriam saber a história. Pedro contou tudo. O pai que morreu, a mãe com câncer, a herança esquecida. Maurício o expulsando do banco. Dona Beatriz salvando. Maurício assistiu à entrevista, em casa, sozinho, e sentiu vergonha renovada. Ele tinha quase destruído aquele menino, quase roubou o futuro dele. Pegou o celular, ligou para Pedro, conseguiu o número com Dona Beatriz. Alô? Pedro, aqui é Maurício, do banco. Silêncio. Eu queria pedir desculpas, de verdade, pelo que fiz, pelo que disse. Você não merecia. Tudo bem, senhor, eu entendo. Não está tudo bem. E você não devia entender. Eu fui horrível, cruel e quase destruí você. Pedro pensou. Senhor Maurício, eu perdoo. Porque guardar raiva só machuca a gente mesmo. Mas aprenda, para nunca mais fazer com outra pessoa. Aprendi, juro, mudei completamente. Trabalho como atendente agora, lido com todo tipo de gente e trato todos com respeito. Fico feliz, de verdade. Pedro, você vai ser médico incrível. Obrigado, senhor. Desligaram e Maurício chorou, de alívio, de gratidão, porque aquele menino que ele humilhou tinha mais classe que ele jamais teria. Pedro entrou na USP, curso puxado, 6 anos. Ele estudava 12 horas por dia, mas adorava. Mãe, eu vou ser médico. Seu pai estaria tão orgulhoso. Eu sei, e vou honrar a memória dele. Continuou sendo o melhor, sempre. Primeiro em tudo, residência, especialização, neurocirurgia. 28 anos, Dr. Pedro Costa Mendes, neurocirurgião. Dona Beatriz estava com 85 anos, frágil, mas feliz. Eu vi você crescer, vi se tornar homem, médico, alguém que salva vidas. Tudo graças à senhora. Não, graças a você. Eu apenas abri portas, você que atravessou. Ela morreu 2 meses depois, pacificamente. Pedro estava ao lado, segurando a mão dela. Obrigado por tudo, por acreditar quando ninguém acreditava. Ela sorriu. Obrigado você por provar que eu estava certa. E partiu, no testamento surpresa. Deixo para Pedro Costa Mendes 50 milhões de reais, para que continue ajudando outros como ele foi ajudado. Pedro chorou, depois decidiu. Ia honrar aquilo. Criou ONG, Instituto Beatriz Prado. Ajudava jovens de favela, educação, saúde, oportunidades. Em 5 anos, ajudou 1000 jovens, todos conseguindo mudar de vida. E tudo começou porque um menino de 12 anos teve coragem de não desistir. 10 anos depois de se formar, Pedro tinha 38 anos. Um dos neurocirurgiões mais respeitados do Brasil, especialista em tumores cerebrais. Salvava vidas diariamente, mas nunca esqueceu a origem. Todo sábado voltava ao Morro Alto. Atendia gratuitamente. Consultório improvisado no mesmo barraco onde cresceu. Sua mãe ainda morava lá, curada, saudável. Mãe, eu compro uma casa melhor para a senhora. Não precisa, filho. Aqui tem memórias do seu pai, de você criança. Eu fico. Tudo bem, mas reformo o barraco. Isso eu aceito. Ele reformou. Estrutura nova, reboco, pintura, piso, banheiro decente. Mas manteve a porta vermelha. A mesma que Maurício bateu anos atrás. Um dia um menino apareceu no consultório dele. 12 anos, roupas surradas.
pés descalços. Doutor, minha mãe tá com dor de cabeça forte, muito forte. Ela desmaia. Pedro examinou. Tumor cerebral, grave. Precisa operar urgente. Doutor, a gente não tem dinheiro. Pedro se ajoelhou na frente do menino. Viu a si mesmo, 12 anos atrás. Não precisa de dinheiro. Eu opero de graça. E vou salvar sua mãe. Prometo. Operou. 10 horas de cirurgia. Sucesso total. A mãe sobreviveu. O menino abraçou Pedro chorando. Obrigado, doutor. O senhor é anjo. Não sou anjo. Só sei o que é quase perder a mãe e não quero que você passe por isso. Aquele menino virou médico também, inspirado por Pedro, e o ciclo continuou. Pedro foi chamado para TED Talk, a dignidade como moeda de troca. Palco, 3.000 pessoas. Boa noite, meu nome é Dr. Pedro Costa Mendes e aos 12 anos fui expulso de um banco. Por estar mal vestido, por parecer pobre, por não pertencer. Murmúrios. Mas eu tinha documento legítimo, herança do meu pai falecido, 2,5 milhões de reais. E quase perdi tudo, porque um gerente me julgou pela roupa. Ele contou tudo, cada detalhe. Mas uma mulher, Dona Beatriz, me salvou, me deu dignidade quando eu não tinha. E mudou minha vida para sempre. Lágrimas, dele, da plateia. Hoje sou neurocirurgião, salvo vidas, mas aprendi que antes de salvar vidas, precisamos dar dignidade, porque sem dignidade não somos humanos. Ovação de pé, 10 minutos, e quando desceu, Maurício esperava. Maurício tinha 52 anos agora. Cabelos grisalhos, rugas profundas, ainda trabalhava no banco, mas nunca voltou a ser gerente, continuou atendente, por escolha própria. Álvaro, eu não quero promoção, eu quero ficar aqui, aprendendo, todo dia. Tem certeza? Absoluta. Ele tinha virado referência. Melhor atendente, sempre gentil, sempre respeitoso, sempre humano. Ganhava prêmios internos, reconhecimentos, mas o que mais importava era dormir em paz. Quando viu Pedro no palco, pediu para falar. Dr. Pedro Maurício Campos. Podemos conversar? Pedro virou, reconheceu. Senhor Maurício, claro. Foram para um café próximo, sentaram. Eu assisti sua palestra e chorei, porque lembrei de quem eu era e tenho vergonha. Senhor não precisa, preciso sim, porque até hoje, 26 anos depois, eu lembro do seu rosto quando te expulsei e me arrependo todo dia. Pedro segurou a mão dele. Senhor Maurício, eu te perdoei há muito tempo. E sabe por quê? Por quê? Porque você mudou, de verdade. Não fingiu, não performou, você se tornou pessoa melhor. E isso vale mais que qualquer desculpa. Maurício chorou. Obrigado por me dar essa paz. Sempre. Eles tomaram café, conversando por 2 horas. No final, Maurício pediu. Posso te fazer um favor? Qual? Deixa eu ser voluntário na sua ONG. Não quero salário. Só quero ajudar. Como você foi ajudado? Pedro sorriu. Aceito. Bem-vindo à equipe. Maurício virou voluntário. Trabalhava sábados e domingos, ajudando jovens de favela, ensinando educação financeira, dignidade, respeito, usando sua própria história como lição. Eu era arrogante, preconceituoso, mas aprendi, e vocês podem aprender também, que todos merecem respeito. 15 anos após se formar, Pedro recebeu proposta. Ministério da Saúde. Dr. Pedro, queremos você como secretário nacional de saúde. Eu? Sim, seu trabalho é reconhecido, sua história inspira. Você representa tudo o que precisamos. Pedro aceitou. Brasília, trabalho árduo, reformou o SUS, criou programas de atendimento em favelas. Contratou médicos para periferias. Em 3 anos, mortalidade infantil caiu 40%. Atendimento melhorou 60%. Satisfação subiu 70%. Foi reconhecido internacionalmente. ONU, OMS.
prêmios, honrarias, mas continuou humilde. Mãe, eu virei secretário. Seu pai está vendo lá de cima, sorrindo. Eu sei, e faço tudo por ele, por você, por Dona Beatriz e por todos que não tiveram chance. Aos 45 anos, Pedro foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz, pelo trabalho humanitário. Não ganhou, mas indicação já era vitória. Na entrevista perguntaram: Doutor Pedro, qual sua maior conquista? Não são os diplomas, não são os prêmios. É saber que 1000 jovens tiveram chance porque eu tive chance. E que eles vão dar chance para outros. Isso é legado. E sua mensagem? Nunca julgue ninguém pela aparência, porque você não sabe história, não sabe lutas, não sabe potencial. Aquele menino sujo de 12 anos pode ser futuro médico, futuro engenheiro, futuro presidente, então respeita, sempre. Aplausos emocionados. E o mundo ouviu. Maurício continuou trabalhando até os 65 anos. Depois aposentou, mas não parou. Virou voluntário em tempo integral. ONG de Pedro, escolas públicas, hospitais, sempre ensinando. Respeito é tudo. Seus filhos, que não falavam com ele há anos, reapareceram. Pai, vimos seu trabalho, estamos orgulhosos. Ele chorou. Obrigado, levei tempo, mas aprendi. Reconciliaram, família reconstruída. Um dia ele recebeu o diagnóstico: câncer de pâncreas, terminal, 6 meses de vida. Não falou para ninguém no começo, até que Pedro percebeu. Maurício, você tá diferente. Estou bem. Não está. O que houve? Câncer, terminal. Pedro abraçou. Vou cuidar de você, como Dona Beatriz cuidou da minha mãe. Não precisa sim. Você é família. Pedro cuidou pessoalmente. Tratamento, remédios, consultas, tudo. Maurício sobreviveu 1 ano a mais que o previsto. No final, no hospital, Pedro estava ao lado. Obrigado por tudo, por me perdoar, por me ensinar que mudança é possível. Obrigado você, por me lembrar que todos merecem segunda chance. Maurício morreu aos 66, pacificamente. No funeral compareceram 500 pessoas, todos que ele ajudou. Pedro fez discurso emocionado. Maurício cometeu erro, grave, mas passou o resto da vida consertando. E isso é redenção verdadeira. Aplausos entre lágrimas. No testamento, Maurício deixou tudo para a ONG de Pedro. 2 milhões de reais, para continuar dando dignidade, como Pedro me deu. Pedro usou para construir escola, em favela, gratuita. Nome: Escola Maurício Campos. Para o homem que aprendeu, Pedro, aos 50 anos, era referência mundial. Havia reformado o sistema de saúde brasileiro, criado hospitais em 15 favelas, escola em 30 comunidades, ajudado diretamente 10.000 jovens, indiretamente 100.000. Casou-se com Sofia, a menina que defendeu ele na escola. Tiveram 3 filhos, todos médicos também. Pai, por que você trabalha tanto? Porque recebi chance e não posso desperdiçar, preciso multiplicar. Continuou operando, salvando vidas, ensinando, até os 65. Depois aposentou cirurgias, mas continuou na ONG, em tempo integral. Aos 70 recebeu visita. Neto, 12 anos. Vovô, posso te fazer pergunta? Claro. Por que as pessoas te respeitam tanto? Pedro pensou. Porque aprendi cedo que respeito não se compra, se conquista, sendo justo, sendo humano, sendo digno. Mas vovô, você é famoso. Poderia ser arrogante? Poderia, mas não sou, porque lembro de onde vim, lembro da humilhação, lembro da dor, e não quero que ninguém sinta isso. O neto abraçou. Quero ser como você. Seja melhor. Aos 80, Pedro estava frágil, mas lúcido. Escreveu livro, Do Barraco ao Jaleco, Como Dignidade Mudou Minha Vida. Best-seller, milhões de cópias.
traduzido para 40 línguas. Na última página escreveu: se você está lendo isso e está lutando, se está sofrendo discriminação, se está sendo julgado por aparência, saiba, você não está sozinho e você é capaz, mais capaz do que imagina. Só precisa de 3 coisas: coragem para tentar, dignidade para continuar e alguém que acredite. Às vezes, esse alguém é você mesmo, e está tudo bem, porque você basta, sempre bastou. Dr. Pedro Costa Mendes, ex-menino de favela, atual humano. Morreu aos 83, cercado pela família, pacificamente. No funeral compareceram 10.000 pessoas. Governo decretou luto oficial. No caixão colocaram 3 coisas: diploma de medicina, foto de Dona Beatriz e o envelope amarelado que mudou tudo. Pedro foi enterrado ao lado do pai, Rafael Costa Mendes. Na lápide escreveram: aqui jaz Dr. Pedro Costa Mendes, filho de Rafael, salvo por Beatriz, que salvou milhares, provando que dignidade vale mais que ouro. Descanse em paz, herói. E ali, naquele cemitério, 3 gerações descansavam, unidas por amor, por luta, por dignidade. Se essa história te emocionou, deixa um like e comenta. Você já foi julgado pela aparência e provou estar errado? Marca alguém que merece respeito. Compartilha essa história, porque aparência não define valor, roupa não mede caráter e dignidade não tem preço. Todos merecem chance, sempre.